sétimo ano de Geografia. Hoje nós iremos iniciar a nossa terceira unidade. A nossa página de hoje é 82 e o capítulo é o sétimo com o tema O Espaço Rural Brasileiro. Como já foi visto, o Brasil teve quase toda a sua história vinculada à atividade agrícola. Ainda no século XVI, a cana-de-açúcar tornava-se o principal produto da colônia. Durante o século XIX e XX, o café se tornaria o grande impulsionador de nossa economia. E o desenvolvimento da atividade agropecuária associada à indústria, em conjunto com uma soma de fatores naturais no final do século XX, fez a Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmar que nosso país reúne as condições fundamentais para se tornar o maior produtor mundial de alimentos. Neste capítulo, estudaremos a transformação por que passou a agropecuária, suas principais características e as promessas para o futuro desse setor no Brasil. Durante mais de 4 séculos, até os anos de 1930, quando se acelerou nossa industrialização, a agricultura foi a principal atividade econômica desenvolvida no Brasil. Com o desenvolvimento da industrialização nas últimas décadas do século XX, esse setor passou por profundas transformações, tornando-se importante para a economia brasileira. No entanto, toda essa modernização contrasta com um nível altíssimo de concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, que permanece quase inalterada desde o período colonial. Além disso, nunca promovemos uma reforma agrária, isso é, uma distribuição de terras. Tampouco utilizamos um modelo de agricultura que respeite a natureza. Como já sabemos, que foi tema das aulas anteriores, o modelo de plantation, latifúndio, monocultor, voltado para exportação, com predomínio de mão de obra escrava, foi introduzido no Brasil pelos portugueses no início do período colonial. Porém, ainda hoje, essas estruturas agrícolas antigas permanecem, como, por exemplo, a agricultura extensiva, que utiliza grandes extensões de terra. Os latifúndios, com baixa produtividade, muitas vezes compensada pelas grandes áreas trabalhadas. Após o período colonial, no século XIX, já independente, o país conheceu a riqueza e a prosperidade pelas exportações obtidas a partir da lavoura cafeeira. No Sudeste, principalmente, e em São Paulo, que também se baseava no modelo agrário exportador, substituindo, entretanto, a mão de obra escrava pela assalariada livre, formada por imigrantes europeus. Foi, portanto, o café o grande sustentáculo da economia brasileira até os anos de 1930. A expansão do setor cafeeiro no Brasil ocorre a partir de meados do século XIX, com o declínio da economia açucareira no Nordeste e a decadência da mineração no interior do país. O desenvolvimento da economia cafeeira, diferentemente da economia açucareira, propiciou um maior crescimento econômico no país, com alguns lucros das exportações sendo investidos na atividade industrial. O setor industrial se consolidou como motor da economia brasileira. Isto ocorreu na década de 50 e provocou mudanças tão profundas no campo que o tornou cada vez mais dependente da indústria e dos interesses econômicos, transformando-o num ramo da atividade industrial.
A partir da década de 70, a agricultura e a pecuária apresentaram elevado grau de integração com a indústria. Essa relação se estreitou a partir do emprego cada vez maior da máquina e produtos industriais, que originou a industrialização das atividades agropecuárias, com o propósito de aumentar a produção desse setor, especialmente no centro-sul do país. Da união da agropecuária com a indústria, surgiram as indústrias da agricultura ou agroindústrias, que transformam produtos agropecuários em produtos industrializados no próprio local da produção, deixando-os prontos para o mercado consumidor final. A expansão da monocultura de exportação. A agropecuária, por garantir a alimentação de nossa população e empregar a maior parte da mão de obra rural, torna-se a atividade primária fundamental da economia brasileira. Mas, nas últimas décadas, os objetivos de aumentar as exportações, o governo brasileiro tem incentivado o cultivo de culturas que são mais lucrativas no mercado mundial, como a soja, a laranja, café e a cana-de-açúcar. O incentivo a essas lavouras monocultoras de exportação faz parte da política econômica do governo para obter uma balança comercial favorável, isto é, arrecadar mais dinheiro. Esse, aliás, é um dos principais papéis da agropecuária brasileira, produzir para exportar. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, reunimos as condições estruturais para nos tornarmos o principal produtor mundial de alimentos. Um dos fatores que colabora nessa análise é que dispomos de uma das mais extensas áreas agrícolas de todo o mundo, dos quais 8,5 bilhões de quilômetros quadrados que formam o espaço brasileiro, 65% são de terras não aproveitadas economicamente, isto é, onde não há lavoura nem criação de gado. O incentivo às lavouras de exportação fez do agronegócio o setor que mais cresce nos últimos anos, enquanto a agricultura tradicional, aquela que é praticada sem o uso intensivo de máquinas e outros recursos técnicos, continuam sendo praticada para produzir alimentos para o mercado interno, como arroz, feijão, milho, mandioca, batatas, entre outros. A composição do PIB brasileiro chega a ser um pouco mais de 5 trilhões. Em serviço, tem 3 trilhões e um pouco mais. Indústria, 1 trilhão. Agropecuária, 262 bilhões. E imposto, são 802 bilhões. A agropecuária, o conjunto de atividades ligadas ao plantio e à colheita, a agricultura, é a criação de animais, no caso a pecuária, é um dos motores da economia brasileira. Já o agronegócio forma uma cadeia produtiva que interliga a agropecuária às atividades de indústria e de serviço, ou seja, compreende o antes, o durante e o depois da produção. Bem, caros alunos, por hoje é só. Façam as atividades das páginas 92 a 93. Bons estudos para todos e até a próxima aula.